Estou contando com você para juntos podermos evangelizar aqueles que nós amamos. Portanto, inscreva no canal, deixe o seu like para que todas as vezes que postarmos um vídeo novo, você receba as notificações, clique no sininho, tá? Deixe o seu like, compartilhe a mensagem, porque eu sei que Deus vai fazer uma grande obra nessa terra através das mensagens. Amém? Hoje o tema da mensagem é 6 coisas que Deus não pode fazer. Você deve pensar, será que Deus não pode fazer alguma coisa? Será que tem alguma coisa que Deus não possa fazer? Eu descobri 6 coisas que Deus não pode fazer. Amém? Então, você vai abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, assim como escreveu Lucas, capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E em Gênesis 18, 14 também diz assim: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Essa foi uma promessa de Deus para Abraão. Em Jeremias, capítulo 32, versículo 17, na versão corrigida, fiel, diz assim: ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Não há que seja demasiadamente difícil, nada é impossível para ti. No versículo 27 diz: eis que eu, o seu Senhor, o Deus de toda a carne, acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? Então, como podemos ver, não existe nada impossível para Deus. Dentro desses 4 versículos que nós lemos, podemos dizer que para Deus não há nada impossível. Aí você me pergunta, missionário Giovana, você disse que tem 6 coisas que Deus não pode fazer. Como que existem 6 coisas que Deus não pode fazer, se para Ele nada é impossível? Para podermos entender sem complicação, mas com amplitude e verdade, precisamos conhecer apenas 2 regras de hermenêutica. Hermenêutica é a arte de interpretar a Bíblia. E a primeira regra básica de hermenêutica é: a Bíblia explica a si mesmo. Sua interpretação não vem de fora, mas de dentro dela. E a segunda regra é necessário consultar as passagens paralelas, ou seja, texto que tratem do mesmo assunto. Então, nós vamos rodar na Bíblia para que nós possamos entender que, de fato, as questões que eu levantei têm base bíblica, tá? Não é coisa da minha cabeça. Mas antes, eu quero que você leia comigo 2 histórias, 2 textos, que vamos ver como que Deus se revela ao homem, Ele se revela ao patriarca Abraão, no capítulo 15, versículo 1. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. O termo aqui para o Senhor, eu sou, é Senhor, Adonai. 439 vezes podemos encontrar essa palavra no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, no livro do profeta Ezequiel, no livro de Daniel, Então, Deus se apresenta a Abraão como Adonai, o Senhor. E para Moisés, no Êxodo, capítulo 3, versículo 13, disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, lhes disser: o Deus de vosso pai me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é esse seu nome? O que direi para eles? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás ao filho de Israel: eu sou, me enviou a vós outros.
Eu sou o que sou. Essa frase explica o nome pessoal do Deus de Israel, traduzido na versão como Senhor, associando-se o verbo hebraico ayah, que significa ser, existir e às vezes também acontecer. Segundo alguns intérpretes, o mesmo verbo, ao ser repetido, reforça o seu significado e adquire maior intensidade, de maneira que eu sou o que sou equivale a eu sou aquele que existe realmente e por si mesmo, não como os falsos deuses que não são e não podem. Outros assinaram que a frase pode ser traduzida também como eu sou o que sou, portanto, trata-se de uma pessoa evasiva. Eu não dou a conhecer o meu nome porque nenhuma palavra seria capaz de expressar aquilo que sou. Outros, finalmente, chamam a atenção para o fato de que o verbo hebraico ayah não designa uma mera existência, mas uma presença viva e ativa, e que, portanto, a frase significa eu sou aquele que será sempre com vocês para salvá-los. E há outro que interpretem assim, eu sou aquilo que vocês necessitam que eu seja. Então, Deus, Ele é o Todo-Poderoso e Ele apresenta para Moisés como eu sou o Todo-Poderoso. Um Deus de impossibilidade, um Deus que pode todas as coisas. E eu vou apresentar para você que esse Deus tão glorioso, tão poderoso, o Senhor, Criador do céu e da terra, tem 6 coisas que ele não pode fazer. Mas antes de começar a falar, das 6 coisas, eu quero dar uma ênfase aqui o seguinte: existem 3 coisas que Deus não pode fazer em relação a Ele mesmo, a sua natureza divina. E existem 3 coisas que Deus não pode fazer em relação ao ser humano. Então nós vamos falar primeiro, 3 coisas que Deus não pode fazer. Tá? E a primeira coisa que Deus não pode fazer em relação à sua natureza divina é: Deus não pode negar a si mesmo. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, Paulo diz assim para Timóteo: se somos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Então, nós sabemos que a fidelidade de Deus é um atributo de Deus. Independente se o homem é ou se o homem deixa de ser, Deus nunca vai deixar de ser fiel, porque isso está no seu caráter, na sua personalidade, na sua pessoa, na sua divindade. Os atributos incomunicáveis de Deus são aqueles que são exclusivos de Deus. Apenas Ele tem essas qualidades. Ele não transmite ele a nenhum ser criado. Ele não transmite esses atributos para o homem. Ele não transmite esses atributos para anjos. Ele não atribui esses atributos para demônios. Esses atributos pertencem apenas à Trindade Santa. Então, os atributos de Deus incomunicáveis são onisciente, onipotência, onipresença, imutável e eterno. Esses atributos de Deus incomunicáveis só Deus tem, só Deus pode, ser onisciente, onipresente, onipotente, imutável, eterno. E os atributos comunicáveis são aqueles que Deus deseja compartilhar com o homem. Consequentemente, são atributos por meio dos quais Deus deseja reproduzi-los nos seres que Ele mesmo criou à sua imagem e semelhança. Aqui não estão todos, mas tem só alguns, tá? Para você entender, que Deus, Ele é justo e Ele compartilha essa sua justiça com o ser humano. Deus é amoroso e Ele compartilha o seu amor com o ser humano.
Deus é bondoso, Deus é paciente, Deus é misericordioso, Deus é fiel. E aqui só tem alguns. Não vou falar os textos onde que comprova, né, o que nós estamos falando, para a mensagem não ficar muito grande. Mas acho que deu para você entender os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis de Deus. Deus não pode negar a natureza dele. Ele é o que ele é. Portanto, ele não se pode negar. Né? Aí você conhece a palavra de Deus e vai dizer para mim assim: missionária Giovana, eu conheço a Bíblia. Eu sei que tem texto da Bíblia que fala que Deus se arrependeu, que Deus voltou atrás. Então, como é que pode um Deus que volta atrás, que se arrepende, né, não negar? Ele está negando, né? Então, está o texto lá, né, de Gênesis, capítulo 6, versículo 5, que fala assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal e os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Então, aqui parece que Deus se arrependeu. É o contrário. Aqui Deus não fez. Ele achou graça diante de Noé. Ele achou uma fuga em Noé, né? Por quê? Porque ele não pode negar a si mesmo. Ele deu livre-arbítrio para o ser humano lá no Jardim do Éden. Adão e Eva pecaram e foram, né, foram expulsos do jardim. Mesmo depois de expulsos do jardim, Deus continuou dando o livre-arbítrio para o homem. Então, se o homem pecou, se a iniquidade subiu nas suas narinas, ele pode derramar o juízo, como ele derramou o juízo, como ele irá derramar o juízo, né, sobre todos aqueles que o negam, que não o querem, que não o amam, que não o buscam, mas fazem tudo aquilo que ira, tudo aquilo que vai contra a palavra do Senhor. Então ele pode fazer sua justiça. Mas ele aqui, ele se arrependeu? Não, ele mudou de posição, ele mudou de opinião, porque ele não pode negar a si. O homem tem o livre-arbítrio de escolher. E se ele aniquilasse toda a terra, né, se ele acabasse com todos os animais, com o ser humano, com os répteis, com as aves do céu, ele estaria negando a liberdade que ele deu para o homem. Ele estaria ferindo o seu caráter, porque ele é misericordioso, ele é amoroso, entendeu? Deus é amor, né? Deus é justiça. Você viu que Deus fez justiça, ele, né, derramou a sua ira, mas ele tirou o santo, ele tirou aquele que vivia separado. Então ele mandou juízo, mas separou aquele que ouviu a sua voz e obedeceu a sua voz. O segundo texto está em Êxodo 32, está em Êxodo 32, versículo 9 e 13. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, replicou e suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que te acende a tua ira, teu furor contra o seu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Tornar-te do teu furor, da tua ira, e arrependa-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência dessa terra,
falado para que possuam por herança eternamente. Então aqui Moisés estava lembrando a Deus, né? Lembrando, não sei se precisa lembrar a Deus, né? Mas ele estava aqui enfatizando a Deus, a promessa que Deus fez lá para Abraão, lá para Isaac, lá para Jacó, né? Então, ele não estava aqui persuadindo a Deus. Porque Moisés é amigo de Deus e fez a cabeça de Deus. Nada disso, nada disso. O que aconteceu é que Deus fez uma promessa e Ele não pode negar a sua promessa, a tua palavra. Ele não pode voltar atrás. Ele fez a promessa, está feita. Mesmo que pecaram, mesmo que se rebelaram, né? Nós conhecemos a história e sabemos que Ele poupou o povo, mas todos que pecaram morreram, todos que desobedeceram, todos que não creram na promessa, não herdaram a terra prometida. Mas Deus fez isso, Deus, Ele voltou atrás, Ele errou, Ele quis fazer, mas Ele não fez, porque Ele não pode negar a si mesmo, entendeu? Ele não pode negar a si. Outra coisa que Deus não pode fazer, Deus não pode mudar, Ele é imutável. Isaías 45, 23 diz: por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás, porque Ele não muda na sua palavra. Salmo 89, 34, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferem. Tiago, capítulo 1, versículo 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em qual não pode existir variação ou sombra de mudança, porque Ele é imutável, Ele não muda. Tem outra coisa que Deus não pode fazer em relação à sua natureza, né? Deus não pode mentir. Deus não pode mentir. Lá em João, capítulo 8, versículo 44, Jesus diz assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, ele fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, Deus é a verdade, né? Ele não pode mentir, porque está no caráter dele a verdade. Então, Salmo 31, 5 diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Isaías 65, 16, de sorte que aquele que se abençoar na terra pelo Deus da verdade é que se abençoará. O próprio Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, ele respondeu e disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai senão por mim. Porque Jesus e o Pai são um. O Pai, Deus, é o Deus da verdade. Jesus é a verdade. E o Espírito Santo, em João 15, 26, diz: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Então, o Espírito Santo, a Trindade é a verdade. Então, vamos rever 3 coisas que Deus não pode fazer referente à sua natureza divina. Deus não pode negar a si mesmo. Deus, Ele não pode mudar, Ele é imutável. E Deus não pode mentir. Agora nós vamos ver 3 coisas que Deus não pode fazer em relação ao ser humano. Primeira coisa que Deus não pode fazer em relação ao ser humano: Ele não pode salvar ninguém que
que não creia em Jesus. E que Jesus não seja seu único Senhor e suficiente Salvador. Então as pessoas acham, né, que podem ser salvos por suas obras, podem ser salvos por seu intelecto, por seu conhecimento, né, por sua intrepidez em pregar, em falar bonito, pelos seus dons. Não. Deus não pode salvar ninguém que não creia em Jesus. João 3,18 diz: quem nele crê não é julgado, e quem não crê já está julgado, enquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 14,6 respondeu Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Atos 4,12 e não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Debaixo do céu não há outro meio de salvação a não ser por Jesus. Em Filipenses capítulo 2, versículo 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então esse versículo que nós lemos está falando que tem que crer em Jesus, que não tem como ir ao Pai se não for por Jesus, que não há salvação em nenhum outro nome que não seja Jesus, e que Jesus Cristo, todos têm que confessar que Ele é o Senhor. Então as pessoas que não fazem isso, não tem como Deus salvar. Segunda coisa que Deus não pode fazer: Deus não pode salvar ninguém contra a sua própria vontade. Eu não sei, se Deus quiser, né, eu vou ser salvo. Aí eu transmito para Deus a responsabilidade que eu tenho de fazer. Vive a vida do jeito que quer. Você vai para o céu, você é salvo, você tem certeza da salvação? Isso é Deus que sabe. Esse negócio de religião, né, é tão difícil de entender, né? Pois é. Mas nós precisamos estudar a palavra do Senhor, porque ela é o manual que nós temos de conhecer melhor o nosso Deus e saber quem é Deus, né? Então, Deus não pode salvar ninguém contra a tua vontade, porque Deus deu livre-arbítrio para o homem. Eu acho lindo, né? Em Deuteronômio 30:15, que diz assim: hoje estou deixando que vocês escolham. Você tem livre-arbítrio, escolha entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Quem escolhe é você. O que Deus tinha que fazer, Deus já fez. Ele entregou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele diz: eis que põe diante de ti o bem e o mal. Você escolhe. Eis que põe diante de ti a vida e a morte. É você que escolhe. Em Deuteronômio 30:19, né, diz assim: neste dia chamo o céu e a terra como testemunho contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Olha que lindo! Ele diz: olha, eu coloco diante de você a vida e a morte, escolhe a vida. Mas lá em João, nós já vimos Jesus dizendo assim: eu sou a vida. Entendeu? Escolhe a vida. Quem é a vida? Jesus. Escolhe a vida. Ele fala para você: olha, não escolhe a morte, escolhe a vida. Eu quero te dar a vida, mas você tem que escolher. Eu não posso te dar sem você querer. Eu só posso te dar se você quiser. Se você não quiser, você vai ter a ira, você vai ter o juízo. Em João 1:12 diz: mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então Deus
não pode salvar ninguém que não queira. Terceira coisa que Deus não pode fazer em relação ao homem: Deus não pode ouvir as orações daqueles que transgridem a sua lei. Pesado, né? As pessoas ficam assim: ora por mim, reza por mim, busca para mim, faz aquelas orações repetitivas, porque não tem comunhão com o Pai. Isaías 59:1-2 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, por que Deus não pode ouvir as orações daqueles que transgridem a sua lei, que não obedecem a sua lei? Porque estão em pecado, e o pecado separa o homem de Deus. Iniquidade, lá em 1 João 3,4 diz: qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade, e iniquidade vem do original anomia, que é violação da lei, transgressão da lei. Então, aquele que transgride a lei, aquele que não obedece, Deus não ouve. Em 2 Crônicas, capítulo 7:14, diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Em relação às três coisas que Deus não pode fazer em relação ao homem: Ele não pode salvar ninguém que não queira, que não creia em Jesus e que Jesus não seja seu único Senhor e suficiente Salvador. Ele não pode salvar ninguém contra a sua própria vontade. E Deus não pode ouvir as orações daqueles que transgridem a sua lei. As coisas em relação à sua vida espiritual, só você pode decidir por ela. E ele disse: eis que ponho diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Você já ouviu falar que Deus pode fazer coisas impossíveis, mas tem coisa que só você pode fazer. Hoje você entendeu, eu creio que você compreendeu a palavra, que para buscar a Deus, que para chegar a Deus, todos têm livre-arbítrio de chegar. Ele não falou que só os bonzinhos, que só os pobres, que só... Ele não determinou uma classe de pessoas, ele não determinou um tipo de pessoa. Todo aquele que vier a ele, todo aquele que crer será salvo, todo aquele que o receber, Jesus, que o receber será feitos filhos de Deus. Mas ele te deu esse livre-arbítrio. Escolha a vida, escolha Jesus, para que as suas orações possam chegar a Deus, para que você possa ser ouvido de Deus, para que você possa ser salvo por Deus, para que você possa ter uma intimidade com Deus. Faça um concerto com o Senhor, volte-se a Ele enquanto há tempo, volte-se a Ele enquanto a porta está aberta, porque breve essa porta vai fechar e você não aproveitou a oportunidade que você está tendo. Que Deus abençoe você poderosamente, que o Senhor abençoe a tua casa, abençoe o teu coração, a tua mente, para que você possa mudar de vida através da pessoa bendita e maravilhosa de Jesus Cristo. Amém.